A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim toda semana você receberá novos vídeos que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical, amém? Na série EBD Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 11, que tem por título A Segunda Vinda de Cristo. Estamos dando continuidade ao trimestre de 2017, terceiro trimestre, para ser preciso, falando sobre a razão da nossa fé. E o título dessa lição fala sobre a segunda vinda de Cristo. A nossa lição ela está baseada na leitura bíblica em classe. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18 e Lucas capítulo 21, versículos 25 a 27. A lição aqui no primeiro tópico trata dos eventos do porvir. O segundo, termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. E terceiro, os eventos da segunda vinda de Cristo. O texto áureo da lição diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse assunto trata sobre a segunda vinda de Cristo. Trata-se de um estudo escatológico ou escatologia bíblica, que é o estudo das últimas coisas, das profecias relacionado à vinda de Jesus e à consumação de todas as coisas. E como isso faz parte do nosso credo, nós cremos na segunda vinda de Cristo. Mas vem a pergunta, por que denominamos ou falamos a segunda vinda de Cristo? É óbvio, porque ele veio a primeira vez. Ele veio a primeira vez como o Verbo de Deus encarnado. Ele veio a primeira vez para garantir a nossa redenção, salvação, perdão dos pecados. E assim como a primeira vez foi anunciado desde os profetas que uma virgem conceberia e dará à luz um filho e seu nome seria Emanuel, todos os anúncios relacionados à primeira vinda de Cristo se cumpriu, porque a Escritura é fiel, a palavra de Deus é fiel. E Jesus veio na sua primeira vinda como o Verbo de Deus encarnado. A Bíblia deixa isso bem claro, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus cumpriu seu ministério. Jesus fez coisas extraordinárias na terra. Concluiu toda aquela obra, morreu na cruz, mas ressuscitou e subiu ao céu, à vista de todos, até que as nuvens o ocultou, porque ele venceu, cumpriu todas as coisas. Mas agora nós estamos falando da sua segunda vinda. Se ele veio na primeira vez, ele virá também na segunda. Mas qual é a base para isso? O termo segunda vinda de Cristo está indicando que ele voltará pela segunda vez. Isso é tão evidente que o próprio Senhor relatou isso, conforme o Evangelho de João,
no capítulo 14. João capítulo 14, versículos 2 e 3, que diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus falando. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levareis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, podemos observar, com base no texto que o próprio Senhor Jesus falou, ele estava para subir ao Pai, mas deixou claro e certo que voltaria para buscar o seu povo. A segunda vinda de Cristo é uma realidade bíblica porque foi prometida pelo próprio Senhor Jesus. Até mesmo os anjos testificaram que ele voltará. Os apóstolos, como Pedro, Paulo, entre outros, nas epístolas, testificam dessa segunda vinda de Cristo. Então, isso é um fato. Como foi o anúncio da sua primeira vinda, o cumprimento da sua primeira vinda, assim também será a segunda vinda de Cristo. A presente lição fala sobre os eventos que estão relacionados à segunda vinda de Cristo. E nós precisamos entender as sequências desses eventos, como esses eventos se dará. E para iniciarmos nesse estudo, não queremos prolongar, mas deixaremos na descrição do vídeo alguns vídeos de aulas passadas relacionados a este assunto, para que você possa ver após esse vídeo e assim complementar com base nos outros vídeos. Amém? Então, quais são os eventos da segunda vinda de Cristo? Nós já ouvimos e aprendemos que na primeira vinda, que foi anunciado, se cumpriu, ele veio, mas ele veio para perdoar pecados, ele veio para transformar vidas, ele veio para trazer a nossa redenção, ele veio para morrer por nós. Ele cumpriu tudo isso na sua primeira vinda. Mas ele prometeu que viria pela segunda vez. E para nós compreendermos melhor as Escrituras, nós sabemos que na segunda vinda ele não virá para perdoar pecado. Ele não virá para trazer redenção, porque toda essa obra relacionada à salvação, perdão, reconciliação com Deus, ele cumpriu tudo isso na sua primeira vinda. Mas conforme João capítulo 14, versículo 2, ele virá pela segunda vez para nos buscar, como está escrito em João. Ele virá outra vez para nos buscar. Então, quais são os eventos sequenciais da segunda vinda de Cristo? Precisamos entender a segunda vinda de Cristo em dois aspectos. A primeira vinda de Cristo, em primeiro lugar, ou seja, a segunda vinda de Cristo, em primeiro lugar, será em oculto, será invisível, será para um público específico. A segunda fase da segunda vinda de Cristo será em público, será em glória. Parece até um quebra-cabeça, mas a segunda vinda de Cristo, ela se dará em duas fases. Primeiro,
na segunda vinda, ele virá só para a igreja, só para o seu povo. Ninguém no mundo vai ver e sim perceber depois o desaparecimento da igreja. Então, na segunda vinda de Cristo, na primeira fase dessa vinda, ele virá em oculto. Ele virá apenas para buscar a sua igreja. Então, a sequência desse evento é o arrebatamento da igreja. Como está escrito lá na carta de Paulo aos primeiros Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Estes versículos falam justamente da primeira fase da segunda vinda de Cristo. Ele virá só para os seus, só para a igreja. Ninguém verá esse evento, porque será invisível. É a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Na segunda fase, ele virá de uma forma visível, gloriosa, onde toda nação, todo olho o verá. E aí já é relacionado a outros eventos. Então, na primeira fase da segunda vinda de Cristo, onde ele virá para a sua igreja, para buscar a sua igreja, a gente tem que entender os eventos na vida da igreja. Para a igreja, para os eleitos, o Senhor virá em oculto do mundo para buscá-lo. Segundo o texto bíblico, nessa sequência se dará a ressurreição dos mortos. A Bíblia fala de ressurreições. A Bíblia fala pelo menos de duas: a dos justos e a dos injustos. A dos servos de Deus, dos piedosos e dos ímpios. Então são duas ressurreições. Essa ressurreição dos justos, ela terá várias etapas. Porque tem as primícias, tem aqueles que são os santos do Antigo Testamento e aqueles que já morreram no Senhor. A gente vai ver ainda mais, como em Apocalipse, a ressurreição das duas testemunhas, a ressurreição dos mártires. Tudo isso é a primeira ressurreição. Porém, haverá etapas nessa ressurreição, como vai acontecer a ressurreição das duas testemunhas e também a ressurreição dos mártires na grande tribulação. Porém, tudo isso é a primeira ressurreição, que vai ser de acordo com as suas etapas. A segunda, por último, para julgamento, será dos ímpios. Então, nessa primeira fase da segunda vinda de Cristo, ele ressuscitará primeiro os mortos em Cristo, todos aqueles santos do Antigo Testamento e aqueles que já morreram no Senhor, descansam no Senhor, serão ressuscitados nessa ocasião. E os que estiverem vivos na ocasião da segunda vinda de Cristo serão arrebatados, transformados, juntamente com aqueles que já estão ressuscitados, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estarão para sempre com o Senhor. Essa é a esperança da igreja. Vale a pena rejeitar o mundo e seus prazeres para guardar essa promessa que o Senhor Jesus nos assegurou. A igreja
juntamente com os santos ressuscitados. Nessa ocasião, nosso corpo será transformado. Nosso corpo abatido, frágil, sujeito a todo tipo de mal, será revestido, será extinguido da nossa vida a corruptibilidade, a mortalidade. E seremos revestidos da imortalidade. Teremos um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. Semelhante no sentido que de uma natureza espiritual, não mais um corpo físico corruptível. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ainda nessa primeira fase da segunda vinda de Cristo, relacionado para a igreja, aos eleitos, quais são as sequências após o arrebatamento da igreja? Ainda para os eleitos, para a igreja, o que vai acontecer no céu após o arrebatamento? Para a gente observar melhor. A igreja ela será arrebatada. Ato contínuo, a igreja ela será levada, claro, numa região celestial, para um tribunal denominado de Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Saiu do arrebatamento, ou seja, a igreja foi levada da terra, transformada, glorificada. Ela vai para o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não é um juízo do trono branco. Não é um tribunal para condenação. Não é um tribunal para tratar de pecados. Mas sim um tribunal para recompensa. Porque tribunal de Cristo. Porque o Senhor vai recompensar segundo a sua justiça todo aquele que fez o bem ou mal no seu corpo, ou seja, na sua vida, na obra de Deus, tudo aquilo que foi feito com amor, com dedicação, que muitas das vezes pode não ter aparecido ou não reconhecido por muitos, o Senhor dará a justa recompensa. Nesse tribunal de Cristo, como eu falei, não é relacionado à salvação ou condenação, pecado, e sim recompensa. Tudo que nós fazemos para Jesus, receberemos a recompensa. Quem mais fez, mais receberá. Quem menos fez, menos receberá. Quem nada fez, nada receberá. Então, é um tribunal de recompensa. Então, a obra que foi feita de valor para Deus, com certeza será recompensado o servo e a serva de Deus. Porém, aqueles que fizeram algo como palha, madeira, coisa supérflua, que foi só aqui na terra, com certeza não subsistirá nesse tribunal. Mas quem fez um trabalho para Deus, com certeza há de receber a sua devida recompensa do Senhor. Depois desse tribunal, toda a igreja de Cristo ela será levada para as bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 19 e o versículo 7, que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Uma vez que a igreja passou do tribunal de Cristo, ela segue para as bodas do Cordeiro. Onde é essas bodas, essa festa de casamento, onde terá um grande banquete que o Jesus já havia prometido aos apóstolos na última ceia. Essas bodas se dará no céu. Aqui a Bíblia fala de regozijo, de alegria. E quando diz aqui o texto que a sua esposa se aprontou,
esse termo. E já a sua esposa se aprontou. Isso quer dizer que a igreja não tem mais nada que ameace a vida da igreja. Ela já está glorificada, com um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, um corpo espiritual, incorruptível. Ela já está recompensada, porque passou pelo tribunal de Cristo. E agora a igreja ela vai viver na presença do Senhor para sempre, em regozijo. Não podemos falar nada além disso, porque a gente não tem de forma alguma como descrever algo que só vamos usufruir quando chegarmos lá. Mas isso que nós falamos é o que as Escrituras nos revela. Então, a igreja estará nesse estado, nesse clima de regozijo, na presença do Senhor, sem pecado, sem ameaça, sem perseguição, sempre com o Senhor. Então, é uma esperança para a igreja, é uma bênção para a vida daqueles que estão ali servindo ao Senhor fielmente, porque o Senhor garantiu tudo isso. Então, tudo isso aqui está relacionado à segunda vinda de Cristo na primeira fase, que está relacionado à vinda de Cristo para buscar a sua igreja, o arrebatamento. Tudo isso em oculto. Tudo isso só para os salvos. Ninguém vai ver, ninguém vai perceber, exceto na terra, que alguém depois vai notar que em todo mundo desapareceu pessoas. E vão constatar que se cumpriu o arrebatamento da igreja. Então, o que nós tratamos até agora foi sobre a segunda vinda de Cristo relacionado à primeira fase da sua segunda vinda, que ele virá em oculto só para a igreja, para o arrebatamento da igreja. Todos esses eventos que nós falamos, desde o arrebatamento para o céu, tribunal de Cristo e boda do Cordeiro, tudo no céu. Agora vamos falar da segunda vinda de Cristo de forma visível, ou seja, em glória. Para iniciarmos isso aqui, logo após o arrebatamento da igreja na terra, será notado que desapareceu muitas pessoas em toda a parte do mundo. E com certeza vai compreender que todos esses serviam a Jesus Cristo. Então, o que acontecerá? Quais são as sequências aqui na terra? Dará-se início à grande tribulação. O que é a grande tribulação? Conforme Mateus capítulo 24, versículo 21, esse período é denominado de a grande aflição, que virá sobre todos. A aflição tal que não houve desde toda a história da humanidade para cá. Não houve algo semelhante. Mas essa grande tribulação, essa grande aflição que sobrevirá sobre a terra, será dividida em duas fases. Na primeira fase da grande tribulação, após a igreja ter sido arrebatada, com certeza, muitos desviados que ficarem na ocasião do arrebatamento vão ver e entender tudo isso. Na primeira fase da grande tribulação, será um período de falsa paz, um período de falsas soluções, um período bom, mas falso. A Bíblia fala do cavalo branco que saiu com o arco na mão e saiu vitorioso para vencer. Esse cavalo branco, conforme Apocalipse capítulo 6, trata-se da manifestação do anticristo. Quem é o anticristo? A Bíblia fala que ele é o homem do pecado, o filho da perdição ou o iníquo.
Esse homem, ele aparecerá no cenário mundial para dar solução a todos os problemas da humanidade. E ele terá o auxílio de um falso profeta, porque nesse período atuará uma trindade satânica: o dragão, o anticristo e o falso profeta. Essa trindade satânica, o dragão representa o diabo, que dá poder a ambos. O anticristo, ele liderará de forma política, e o falso profeta, como o anti-Espírito Santo, ele atuará como um profeta para poder auxiliar o anticristo. O dragão, o antideus, o anticristo, pelo nome já se fala, e o falso profeta, que é o anti-Espírito Santo. Então essa trindade atuará na terra. E quando ele fizer um concerto com o povo de Israel, em uma semana, quando a Bíblia aí fala de uma semana, está falando de tempos. Isso quer dizer relacionado à primeira fase da grande tribulação. Porque a grande tribulação é um período de 7 anos. E na metade dessa grande tribulação, ele fará uma aliança com o povo judeu. E na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E aí começará uma grande perseguição ao povo judeu. Os judeus perceberão que ele vai exigir adoração e vai querer abominar o templo, porque o templo escatológico, como assim os estudiosos denominam, será erguido. Em Israel o templo será erguido e ele será profanado pelo anticristo. E quando o povo de Deus, os judeus, for sacrificar, começar a adorar o Senhor, que forem impedidos pelo anticristo e que a presença dele profanará o templo, aí sim começará a verdadeira ou a segunda fase da grande tribulação. Porque tudo o que aconteceu na primeira fase foi algo temporário, enganoso, uma falsa paz, falsas soluções, muitos falsos milagres que o falso profeta realizará nesse período. Haverá muito engano, ele fará muitos prodígios. E assim, quando for revelado quem ele é, dar-se-á uma grande perseguição contra os judeus. Ele trará uma grande perseguição contra esse povo. Todo esse período vai estar estruturado. Ele vai controlar a economia, a política, a religião. Tudo estará favorecendo aos seus propósitos nesse período. Inclusive exército, tudo. E nesse evento vai ser cumprido várias profecias bíblicas, como está escrito lá em Apocalipse, relacionado aos cavaleiros, né? Fome, peste, guerra, os cálices da ira de Deus. Vai ser um período tão terrível na história humana que os homens desmaiarão pela expectativa das coisas que hão de acontecer. Todo esse sofrimento que sobrevirá à humanidade na grande tribulação é juízo de Deus contra a impiedade dos homens. Mas haverá salvação nesse período para aqueles que ficaram, para aqueles que não perseveraram em servir ao Senhor, mas aqueles que não aceitaram a marca da besta, aqueles que não se associar com aquela trindade satânica que estará operando na terra, eles vão ter que pagar com a própria vida
Mas aquele que persevera até o fim, com certeza será salvo. Aqueles que não aceitar a marca da besta, aqueles que morrer por Cristo naquela ocasião, mas não aceitar, não se associar com aquela trindade satânica. É um período difícil. Vale a pena servir a Cristo, porque a igreja de Cristo, onde estará nessa ocasião da grande tribulação? A igreja estará no céu. A igreja, ela estará nas bodas do Cordeiro, regozijando ali naquele grande banquete. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que fazem parte, das bodas do Cordeiro, porque estará no céu para sempre com o Senhor, mas na terra um grande sofrimento estará sobre a vida daqueles que se opor à vontade do Anticristo. Para aqueles que o aceitarem, pode ter uma paz momentânea, mas esses estão destinados à perdição. Então, o povo judeu, nesse período da grande tribulação, sofrerá muito mais. Porque o objetivo do anticristo é dizimar os judeus. O judeu já passou por um período difícil na história. Quando o Hitler, através do nazismo, levou à morte de mais de 6 milhões de judeus. Mas na grande tribulação, o sofrimento judeu será muito pior. Eles vão lutar, mas não vão prevalecer. Eles vão lutar, mas não vão vencer. Mas, nesse período da grande tribulação, quando o povo judeu estiver cercado, sem nenhuma saída, eles vão clamar ao Senhor como fazia antes. Eles vão buscar ao Senhor por arrependimento e por livramento. Nessa ocasião se cumpre o que está escrito aqui no texto áureo. Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele virá com poder e grande glória aos olhos de todos. Aqui se dá a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Ele veio em oculto só para a igreja, mas agora nessa segunda fase ele virá visível a todos, com poder, com glória, como está descrito ali no capítulo 19 de Apocalipse. E ele derrotará o anticristo e o seu exército, com o esplendor da sua vinda e com o sopro da sua boca, diz a Bíblia. Ele livrará Israel. Eles reconhecerão que Jesus é o Messias, aquele que eles crucificaram, que eles rejeitaram. É ele que virá para libertar Israel e derrotar o anticristo e seu exército. Nesse evento, ele derrotará o anticristo e lançará no lago de fogo. Haverá um tribunal, um juízo das nações, e Cristo estabelecerá um reino na terra de 1000 anos sob a tua liderança. Ou seja, o milênio será o reino de Cristo por 1000 anos. E as nações julgadas vão entrar naquele reino. As que não forem dignas de entrar naquele reino, elas serão separadas. Aí é a separação dos bodes e das ovelhas. Todos aqueles que fizeram mal aos irmãos de Jesus segundo a carne, que não deram água, que não vestiram, que prenderam,
esses não serão dignos. Mas aqueles que fizeram alguma coisa em prol dos irmãos de Jesus, essas nações serão dignas de entrar e fazer parte do milênio. Então, a segunda vinda de Cristo está relacionada nessas duas fases. Na primeira, ele virá para buscar a sua igreja, isso em oculto. Na segunda fase da segunda vinda de Cristo, ele virá em glória, já no final da grande tribulação. Porque uma grande guerra se travará, o anticristo vai querer enfrentar Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e será derrotado. E assim, há uma grande sequência de eventos, mas nós estamos falando apenas sobre a segunda vinda de Cristo, relacionado às duas fases da sua segunda vinda, que é, primeira fase em oculto, o arrebatamento da igreja. A segunda fase em glória, que ele virá visível a todos. Então, Jesus virá dessa forma. Primeiro, para a igreja, em oculto. Segundo, ele virá em glória visível a todos, para derrotar o anticristo e dar livramento ao povo de Israel. Então, que possamos cada vez mais meditar nas Escrituras e aprender com elas, porque assim nós vamos edificar a nossa fé. Porque tudo isso aqui nos traz esperança, esperança para a igreja. Não temos nada de bom que esperar deste mundo, mas quem espera na palavra de Cristo tem esperança, porque enquanto o mundo estará em um grande sofrimento que há de vir, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, para sempre com o Senhor, porque Ele mesmo falou e garantiu isso. Para nós concluirmos, a verdade prática diz assim: a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja. Segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada. Então, essa é a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Amém?